Bora, concurseiros! Professor Lion na área, galera. Vamos para mais uma questão aí de análise de circuito, porém agora de um jeito diferente, né? Nós vamos fazer uma análise de circuito aqui de um sistema transitório. Vou até procurar aqui, pessoal, uma questão. A gente já viu alguns métodos aí de análise de circuito, método de malha, métodos nós, e às vezes a gente se depara com umas questões de circuitos, né? E parece que é um bicho de 7 cabeças e não é. Quer ver um exemplo? Um exemplo desse circuito é esse aqui, ó. Circuito em corrente contínua. Análise de circuito em corrente contínua. Em breve eu vou fazer questões sobre análise de circuito em corrente alternada, tá, pessoal? Para diversificar um pouco. Então vamos pegar uma questão diferente, bem diferente das que a gente já viu. Lembrando que todas essas questões são questões preparatórias para o concurso que logo mais vai vir aí, que é o da Petrobras. Certo? Vamos pegar uma questão aqui bem esquisita. Essa aqui, vamos pegar essa aqui, ó. Sesgran Rio 2019. Análise de circuito em corrente contínua. Vamos lá. A questão é a seguinte. A figura abaixo, ela ilustra um circuito elétrico em que os componentes são considerados ideais. Ok. Aí você tem uma fonte de 12, uma resistência aqui, ó. Uma de 10, uma de 40, uma de 50 aqui no meio, uma de 20 e uma de 80. E alguns outros elementos aqui, ó. O indutor de 1 mH, o capacitor aqui de 2 microfarads, e aqui, ó, uma bobina também de 2 mH, e um outro aqui, outro capacitor de 4,4 microfarad. Aí a pergunta é a seguinte: em determinado instante, a chave S é fechada. Após algum tempo, supondo-se que o circuito operando em regime permanente. Supondo-se o circuito operando em regime permanente. Vou até repetir. Quando se trata de regime permanente, é que após ser fechada a chave, pessoal, esse circuito ele permaneceu ligado por um longo período de tempo, ok? Então, desconsidera-se os transitórios. E a gente sabe que quando eu tenho uma situação em que eu aplico uma tensão contínua em elementos como o capacitor e o indutor, ele tem características em regime permanente de estar aberto ou em curto. Por exemplo, capacitor, uma vez que está em regime permanente, a gente sabe que o capacitor ele tem um dielétrico, que é uma resistência muito elevada aqui, ele só vai circular corrente por ele enquanto ele estiver carregando, né? Então, a partir do momento que a chave fecha aqui e ele se carregou, ele para de conduzir corrente, para de circular corrente, porque é uma resistência. Então, eu considero esse elemento, por ser um elemento ideal, como um circuito aberto, ok? E o indutor? O indutor também ele tem o período transitório dele, que ele opõe a variação de corrente. Mas nesse caso aqui, como fechou a chave e está considerando que o tempo passou, está em regime permanente, ele vai se tornar um condutor ideal, certo? Um condutor, ele trabalha como se fosse um caminho fechado, perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui. O que que se pede? Está pedindo aqui, né? Qual será o valor da corrente I em ampere? Então, o valor dessa corrente. Um outro detalhe aqui, pessoal. Quando eu tenho essa configuração aqui, ó, similar a uma ponte Whiston, eu tenho que me preocupar com um detalhe, né? Isso aqui é um triângulo, você pode observar aí. Então, eu tenho que saber como converter esse triângulo em um circuito em estrela, para eu poder resolver. Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui sem mais delongas. Beleza? Depois verificar se está certo ou não. Bom, então, é uma questão também de análise de circuitos. Porém,
Agora eu vou analisar o circuito em regime permanente. A referência de hoje, né? Não posso esquecer que é 7 do... Hoje é o 11, já é meia-noite, tá, pessoal? Tô fazendo vídeo aí. Mas vamos lá. 7 do 11, na verdade 8. Passou da meia-noite. Então, eu vou analisar o circuito em regime permanente. Regime permanente. Aqui. Vamos lá. Então, tem lá uma fonte. Polaridade positiva e negativa, né? 12 volts. Certo. Essa ponte, ela está alimentando um resistor de 10. Um outro resistor aqui, ó. Tá até complicado de desenhar. De 40. Certo? Aqui em série com esse resistor tem uma bobina de 1 mA. Medida de indutância. Certo? Aqui eu tenho um capacitor em paralelo de 2 microfarad. Certo? Aqui eu tenho um valor de uma resistência 50 ohms. Ok. Mais um resistor, agora de 20 ohms. Outro resistor. Vamos ver aqui. Porém agora de 80 ohms. Ah, pessoal, essa questão deve ser muito complicada. Não é nada. Essa questão é até simples. 2 mA. Eu quero saber qual que é a corrente que circula aqui quando essa chave S for fechada. Certo? E aí, alguém saberia me dizer como resolver essa questão? Tá aí. Pessoal, então vamos lá. Já que a chave fechou e o circuito em corrente contínua ele se encontra em regime permanente, eu tenho que considerar o condutor como se fosse uma chave operando fechada, normalmente fechado, e o capacitor operando como se fosse uma chave aberta, normalmente aberta. Okay, então aqui é um caminho fechado, normalmente fechado, aqui normalmente aberto. Tá, e o que que resulta isso? Essa indutância e as capacitâncias aqui, ó, no caso que seria 4 microfarad, não vai influenciar em nada, porque o circuito tem corrente contínua. Então, nesse caso, se eu fosse redesenhar o circuito, tá? Eu já redesenharia ele aqui, ó, considerando, vou até colocar aqui, ó, um circuito em estrela. Tem que fazer essa associação, essa conversão aqui, ó. Posso chamar aqui de RA, esse aqui eu posso chamar de RB, e esse aqui RC, ok? Como que a gente faz para converter fazer aqui a equivalência de uma associação em estrela, de triângulo para estrela? Simples, você pega as duas que estão na lateral aqui, dividido pela soma das 3 resistências, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar o RA. Tem que pegar aqui, ó, fazer o produto das duas que estão paralelas a ela, que seria o 10 vezes 40, e dividir pela soma de todas. Quanto que tá dando? Tá dando 100. Aqui, ó, 50 mais 40 mais 10, 100. Então, eu teria que 400 dividido por 100, 4 ohms, certo? Resistência B. Produto aqui, ó, dessa resistência com essa, que tá em paralelo com ela aqui, né? 40 vezes 50, dividido pelo somatório de todas do triângulo. Então, eu tenho aqui, ó,
200, não, 200 não, 2.000, né? 4 vezes 5, 20, mais os 2 zeros, dividido por 100, corta aqui, dividido por 100, tem 20, resistência de 20 ohms. Bom, fazer o RC aqui, desse lado. O RC é essa resistência aqui, então é o resistor de 10, tá paralelo aqui com o RC com o 50, dividido pela soma de todas. Ah, deu um probleminha aqui, pessoal. Vou voltar. O suporte aqui deu um mini problema. Vamos continuar. É assim mesmo. Então, posso cortar aqui, ó, nem precisar multiplicar para andar mais rápido. 5 ohms. Bom, vou redesenhar o circuito. Nesse caso, vou redesenhar só para ficar mais fácil o entendimento, mas não teria necessidade. Meu RA aqui com o valor de 4. Um outro aqui com o valor de... O RC, valor de 5. Certo? E aqui, ó, o RB com o valor de 20. Tá? E as outras aqui, o que eu faço com elas? Eu elimino. Então, eu elimino essas outras resistências. Bom, esse resistor de 50, que é o RC, ele vai estar em série com... Vou até desenhar diferente. Com esse resistor de 20 ohms, que é o remanescente. E com esse cara aqui, ó, que é o de 80 ohms. Certo? Porque o indutor, caminho fechado, e aqui o capacitor, se tivesse um indutor aqui, o que ia acontecer? A corrente ia passar pelo caminho mais de menor resistência, então eu teria que anular, mas como é o capacitor, o circuito é aberto, então eu considero o resistor. Ok. A chave está fechada, eu quero saber a corrente que passa aqui, né? Então a fonte está aqui. Ok. O que eu vou fazer? Associação em série. Certo, pessoal? Então aqui eu tenho 25 e aqui eu tenho 100. Se eu for fazer aqui, ó, mais um desenho, não precisaria, mas vou fazer mais um desenho aqui, tá? Restou aqui de 4. Tá em série soma. Então eu teria aqui, ó, mais um resistor aqui, no caso aqui, ó, um equivalente à soma dessas duas aqui. 25. Nesse ponto aqui, ó, tá ligado entre o 4 e o 5 e o 25, né, no caso. Vou puxar uma aqui para baixo aqui, ó. Certo? Eu tenho 20 mais 80, 100. Aqui tá a chave, daqui para cá. Tá minha chave S. E eu quero saber o valor da corrente que circula aqui. Bom, tem um paralelo aqui entre 25 e 50. Então, paralelo aqui, resistência equivalente entre o paralelo aqui de 25, 50 e 100. Produto pela soma, né? 2.500 dividido por 125. Certo? Continha marota aí, né, pessoal? Vamos ver quanto que vai dar. Bom, se eu dividir 125, aqui dá por 1, né? Por 1 não, dá por 2. Por 2 vai dar 250. Opa, zerou aqui, é 20. Dá 20. Certo? Resistência equivalente aqui vai dar 20. 20 mais 40. Certo? Ficaria isso aqui, ó. Tem essa fonte aqui de 12. Um resistor aqui com 4. E agora o equivalente desses dois aqui tá dando 20
ohm. Equivalente aqui tá dando 20 ohms. Então, a chave tá aqui. Chave S. Qual que é a corrente que circula aqui? Matou a charada, né, pessoal? Lei de Ohm. Corrente é a tensão da fonte dividido pela resistência total do circuito. Aqui no caso tá dando 24. Então é 12 dividido por 24, que é igual a 0,5 amperes, que é a resposta. Vamos ver? 0,5 ampere. Resultado. E fechamos assim. Mais uma questão aí do professor Lion. E vamos que vamos, concurseiro. Quem gostou, deixe seu like. Pode aí dar sugestões no comentário, tá, galera? Uma boa noite a todos. E adeus. Até mais.